Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 10. Hoje é o nosso último culto de doutrina de 2025. Por quê? Porque próxima semana, nosso culto natalino na cantata será dia 25, na quinta-feira. Sexta-feira não haverá culto, dia 26. Na outra semana, já estamos em 2026, que Deus nos ajude a chegar lá, amém? Como sempre, queremos trazer uma palavra de ânimo, de esperança e de consolação. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 10. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibear de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, e Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera Adriel, filha de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias dos primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até a água do céu que caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Quem diz amém? Uma leitura triste, né, irmãos? Uma leitura de morte, mas uma leitura profunda. Davi é rei, e a Bíblia é clara, 3 anos de seca consecutiva. A seca, irmãos, a fome, a seca traz fome. Existem algumas situações que provocam fome. Uma delas é a pobreza, outra delas é a guerra,
A guerra, na verdade, é o substrato destas coisas. O substrato da guerra é a fome, é o lamento, é o choro. Davi está preocupado porque são 3 anos de seca. E não chovendo, irmãos, não chovendo, aquilo que se planta não se vinga. Se vinga com defeitos. A maior alegria do agricultor é plantar e que chova, e que essa chuva traga a colheita daquilo que se plantou. Todo mundo espera isso. Quando não há chuva, a seca, e aí a escassez, a produção é pouca de alimento e os preços dos alimentos sobem muito. E nós já passamos por esses tipos de coisa aqui no Brasil, muitos. Quando falta tudo, as coisas começam a apertar. Davi precisa consultar a Deus porque está existindo essas coisas. Nós precisamos urgentemente voltar a consultar a Deus, irmãos. Precisa. A igreja precisa confiar unicamente em Deus, irmãos. Deus é o guarda de Israel. O salmista diz que ele nem dorme, nem tosqueneja. Em vão será se levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque o Senhor tem dado o nosso sustento. O nosso sustento vem da mão do Senhor. É Ele que sustenta, é Ele que mantém, é Ele que pode, é Ele que farta, é Ele que supra, é Ele que faz tudo. Então, nós devemos confiar unicamente no Senhor. E consultar a Deus por alguns infortúnios que acontecem na nossa vida. Por que isso está acontecendo? Nem tudo, irmãos, é fruto de pecado, nem tudo é fruto de erro. Ora, as coisas acontecem em nossa vida. Nós servimos a Deus, mas a Bíblia diz que o que acontece com o justo, acontece com o ímpio também. Isso é fruto da mecânica da vida. Eu não estou falando disso, eu estou falando de pecados, irmãos, que Israel cometeu. Davi está preocupado, são 3 anos de seca, e ele vai consultar a Deus. E Deus disse, é por causa de Saul. Israel tem uma promessa, tem um vínculo com os gibeonitas, e isso já faz muito tempo. Ele está falando aqui, irmãos, de um acontecimento que houve 400 anos atrás, na época de Josué. Se os irmãos bem sabem, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, começa com uma promessa de Deus tamanha na vida de Josué. Primeiro, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra o quê? Que eu dou aos filhos de Israel. Ele está dizendo, irmãos, que a terra que eles vão passar a possuir, Deus já tinha dado para eles. O que Deus quer de Josué é que ele faça finca-pé na palavra, que ele entre na terra, que ele tenha coragem, que ele não seja tímido de conquistar aquilo que Deus colocou na mão dele. É promessa de Deus. Deus está confirmando uma promessa que ele já fez a Abraão, lá no capítulo 12 do Gênesis, que ia dar extensão a Abraão, uma terra longínqua que ele não conhecia. Agora Josué é capitão do exército e Deus diz para ele, a terra que vocês vão passar a possuir, eu já dei para você. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que aquilo que Deus tem prometido em nossas vidas, mesmo que nós não conquistemos ainda, nós precisamos fazer finca-pé na palavra de Deus e já pisar tomando posse daquilo que Deus prometeu em nossa vida. Nós não precisamos consultar horóscopo, nós não precisamos consultar guias, nós não precisamos consultar pessoas que fazem prognóstico, não, nós precisamos colocar carta para saber, nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos urgentemente é confiar na palavra de Deus e tomar posse da promessa dele em nossa vida. Ele disse, a terra que eu dou, glórias a Jesus.
Precisamos confiar em Deus. Eu ouvi uma frase interessante. A capacidade divina de doar só é limitada por nossa capacidade humana de receber. Ou seja, Deus só dará posse daquilo que nós temos condições de receber. E qual é a minha condição de receber? A minha condição é a proporção da minha fé. Quanto mais a minha fé for extensiva, a capacidade, a potencialidade de Deus em minha vida, ela vai ser mais extensiva na minha vida. Quanto mais eu creio, mais Deus trabalha na minha vida. Quanto mais eu espero, Deus é providência na minha vida. No livro Os Maiores Teólogos do Século XX, de Batista Mondin, tem uma frase muito interessante de uma pessoa que estudou, que fez tantas coisas, Søren Kierkegaard. E ele vai dizer: a fé é um risco, sem risco não há fé. Quanto maior o risco, maior a fé. Essa frase está totalmente errada, irmão. A fé não é risco. Hebreus capítulo 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas existe, vai acontecer a qualquer momento. A igreja de Deus caminha nessa certeza de que Deus é poderoso. Glórias a Jesus. Então ele diz para Josué: tome posse daquilo que eu já dei a vocês. E o que é que Deus vai dar para Josué? Josué capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Veja o que Deus: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei. A seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu quero fazer nesta noite, como os pregadores vêm para cá, falam, o povo responde, irmão, vou fazer a mesma coisa. Olhe para o seu irmão e diga para ele: Deus é fidelíssimo nas nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Glórias a Jesus. Que Deus tremendo, irmãos. Agora, irmãos, Deus, ele vai caminhar com Josué para e passo. Deus vai ser o aferidor da medida na vida de Josué. Josué vai encontrar dificuldades, irmãos, na vida. E a primeira dificuldade que Josué encontra é a cidade de Jericó. A Bíblia diz que Jericó é uma cidade cercada e murada. Qualquer pessoa pode entrar na internet e ver os apanhados da arqueologia
Geralmente se crê que as muralhas de Jericó eram duplas. Você tinha a primeira muralha e tinha a antimuralha para guardar a cidade. Jericó era um bastião intransponível, irmãos. Quem olhasse para Jericó já ficava assustado. Acredita-se que a muralha tinha 9 metros de altura por 2 metros de largura, muita coisa. Cavalos passavam por cima dela. Então, humanamente falando, Jericó era intransponível. Nenhum exército poderia. Eles já construíram a redoma para ninguém, já dá medo logo de chegada. Aí Deus vai dizer para Josué: vocês mandem espia e vão olhar a cidade. Josué capítulo 2, versículo 1. Veja o que Deus disse para Josué. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, é Deus instruindo a ele, desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram nas casas de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Veja que coisa interessante. Esta mulher prostituta, ela dá guarida. Por que ela dá guarida? Ela dá guarida porque eles estão com medo, irmãos. O rei, os oficiais e todo mundo de Jericó, e é palavra dela, ela vai dizer que eles estão tremendo, com medo, porque sabe que Deus é poderoso. Capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Veja o que é que diz Raabe, irmãos. E disse aos homens, é Raabe falando agora: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, ela já sabe, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, veja bem, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia! Levanta a mão, irmão, nesta noite e glorifica Ele. Ele é Deus, Ele pode, Ele manda em cima e manda embaixo. Ele é Deus, a igreja precisa abrir a boca e dizer que o seu Deus é tremendo e terrível. Glória a Jesus. Nós precisamos ter a ciência e o conceito de que Deus, irmãos, ele é autossuficiente. Que a Bíblia que nós pregamos não é uma brincadeira, não é uma fábula. Isso aqui não é uma historinha de carochinha. Isto aqui não é ficção. Isto aqui é fato, irmãos. Essa palavra não se coaduna com o mundo, irmãos. Nós precisamos fazer finca-pé na palavra e testemunhar. A igreja é contra muitas coisas desse mundo, irmãos. A igreja vai de encontro ao curso normal do mundo. Nós pregamos que esta palavra é profética, ela é fiel. De Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada. O que Deus falou, Deus cumpre e não vai deixar de cumprir. Louvado seja a palavra de Deus nesta noite, glórias a Jesus. Eu quero só rememorar uma frase de A.W. Tozer. Ele diz: nós não somos diplomatas. A gente, irmãos, a gente não é diplomata, né? A gente às vezes é sensível na fala, mas nós não somos diplomata. O que é que nós somos? Nós somos profeta. A nossa palavra pregada, ela não é um acordo,
é um decreto, irmãos. Essa palavra não muda, irmão. A cabeça pode rolar, mas nós vamos sustentar a verdade neste mundo. Nós pregamos a palavra, somos pela justiça, nós odiamos injustiça, o pecado, este mundo que cambaleia de mal a pior. A nossa esperança está nas mãos de Deus. Levante a sua Bíblia e dê glórias a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Glórias a Jesus. Aí Deus chamou Josué e disse: Josué, vem aqui. A cidade de Jericó já está em vossas mãos. Tão somente não pegue do anátema. O que vocês virem de ouro e de prata, consagrado é a Deus. Ninguém pega nada. Como vamos conquistar a cidade? Deus disse: vocês vão pegar 7 sacerdotes, 7 trombetas, vocês vão dar uma distância de 2.000 côvados, os sacerdotes vão na frente, e vocês vão arrodear a cidade 7 vezes. O que vamos falar? Deus disse: nada, não diz nada, até eu dar ordem. Irmão, nós precisamos aprender a ouvir a ordem de Deus. Tem muita gente que perdeu a bênção porque foi apressado demais. Nós precisamos acompanhar o que Deus está dizendo. Diz: você não diz nada. Vocês vão dar 6 voltas na cidade, e na 7ª volta, quando eu mandar trocar a trombeta e mandar o povo gritar, vocês gritam. Está certo, Deus. Imagine, irmãos, o povo de Jericó está esperando um exército guerreiro que fala e Deus cumpre, que vai no mar, o mar se abre, que derrotou Og e a Seom, rei dos amorreus. Eles estão esperando, irmãos, coisa séria, um combate aguerrido. Eles estão no muro, os atalaias estão postos. Lá vem o povo de Israel, marchando, e os sacerdotes tocando as trombetas. Glórias a Jesus. Eles vão na cidade, arrodeiam e vão para o arraial. O que é isso? Loucura, irmãos. Como é que pode? A Guerra dos 6 Dias, em 1967. Eu ouvi um testemunho de um capitão do Egito, irmãos. Israel lutou com 3 frentes. Lutou contra a Síria, Egito e a Cisjordânia. E um capitão do Egito disse que, em um momento, Israel, quando estava combatendo, irmãos, o primeiro-ministro de Israel ia orar a Deus, e Deus dizia: vá por aqui. Vá. Irmão, Deus, que Deus tremendo, irmãos. Se nós ouvíssemos a voz de Deus, nós não perderíamos uma batalha. Nesta noite, nós estamos à véspera de 2026. Precisamos ouvir a voz daquele que brada e a terra se derrete e os montes fogem da presença dele. A ele a glória, o louvor, a adoração, a exaltação ao nome daquele que é Deus sobre todas as coisas. 6 vezes e nada. Aí na 7ª volta, Deus disse: levante bem cedinho, porque hoje vai ser o dia. Deus sempre tem um dia para operar um milagre, irmãos. Vocês vão rodear a cidade 7 vezes. Na última vez que vocês rodearem, tocando a trombeta, ouça a voz. Quando eu mandar gritar, vocês gritem e os muros vão cair. Aleluia. Os arqueólogos foram para Jericó e descobriram que a muralha, irmãos, foi empurrada de dentro para fora. Veja, irmão, que coisa é essa? Quem empurrou? Deus, irmãos. E Deus pode. Nós estamos arrefecendo na fé, irmãos. Parece que isso é um conto, mas é realidade, irmãos. Deus, irmãos, empurrou a muralha quando eles gritaram. Eles não têm força para derrubar a muralha, mas a voz de Deus faz tremer a terra. Deus bradou quando eles gritaram e a muralha caiu e Jericó passou sobre as muralhas. Glórias a Jesus. É Deus. Aleluia. Aí Acã, vendo uma capa babilônica, vendo prata e ouro, diz: isso aqui ninguém vai perceber. Pegou, recolheu e escondeu debaixo da sua tenda.
Antigamente as pessoas iam para o culto da Assembleia de Deus e tinham medo para Deus não se manifestar em revelação. Eu lembro disso muitas vezes. O pessoal tremia, eu vou não, porque Deus revela as coisas. Mas o povo foi perdendo este contato com Deus, e parece que o povo não crê mais em revelação de Deus. Mas eu profetizo nesta noite, no nome de Jesus, que aquilo que está encoberto, guardado debaixo da tenda, o Deus que vê todas as coisas, aleluia, Ele vai mostrar o que está escondido, e o nome dele vai ser bradado na terra, e haverá temor no meio da igreja, e o nome do eterno Deus vai ser glorificado. Glórias a Jesus. A próxima cidade a ser conquistada é a cidade de Ai. E Ai é uma cidade pequena, comparada a Jericó, é nada. Aí Josué reúne com seu quartel-general e diz, como é que nós vamos atacar Ai? Aí disseram, não, Ai é pequena. 2.000, 3.000 homens, resolve o problema. Cuidado, irmãos. O pecado existe de Acã, e se o pecado existe, aí Deus, irmãos, começa a frear o andamento do povo dele. Pecado é uma coisa terrível, irmãos. Quando há pecado encoberto na igreja, irmão, toda a igreja sofre. Mas Deus, irmãos, é terrível. A Bíblia diz que nada fica encoberto aos olhos de Deus. Eles vão para Ai e perdem a batalha. E aí o que acontece agora? Aí alguém disse, é porque tem coisa escondida. Josué coloca as tribos em ordem. Quando chegou na tribo de Acã, para dar glória a Deus, irmãos. Irmão, todo mundo que está em processo de declínio, irmãos, até a glória dele é diferente, irmãos. Sabe-se do pecado, ele esconde, Deus dá vitória ao povo depois. Os gibeonitas, sabendo que o povo é forte, que Deus dá vitória, o que é que eles fazem? Nós não vamos se entregar assim. Nós vamos fazer aqui uma coisa para iludir a Josué e o povo. Eles pegaram roupas velhas, calçados velhos, pão borolento, odres velhos, deixaram a barba crescer e foram ao encontro de Josué. Quando chegou lá, cansados, sedentos, pergunta-se para eles, de onde sois? E eles disseram, somos de uma terra muito distante. Era 38 quilômetros de distância, irmão. Distante demais. Aí a Bíblia diz, e Josué não consultou a Deus. O maior perigo nosso, escuta igreja nesta noite, é quando nós estamos abençoados por Deus. Está abençoado demais, aí começa a relaxar na fé. Principalmente a vir aos cultos. É muita correria, muita coisa, hoje não dá. E assim vai por diante. Veja Davi, a arca está em Rabá, Joabe é capitão, está tudo tranquilo, Deus deu vitória a Davi. Davi não foi, porque era primavera, e Davi ficou em casa, irmãos. E o pecado veio à porta. Temos que ter muito cuidado nesta última hora. Nós estamos prestes da igreja subir, irmãos. E Satanás tem criado estratégias para parar o movimento e o andar da igreja. Glórias a Jesus. E eles fizeram um pacto com os gibeonitas, irmãos. E depois que o pacto é feito, irmãos, acabou. Já fez o pacto, e os gibeonitas vai ser uma tribo abortiva de Israel. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós faremos pactos que não é da vontade de Deus, irmãos. Eles fazem pacto com os gibeonitas. E agora descobrem que eles são gibeonitas, mas o pacto está feito já. Não adianta mais. A Bíblia diz que não se apressem em voltar a Deus, porque depois que volta, não se pode voltar mais. Faz o pacto, a história anda, 400 anos depois, Saul, ele manda matar, aniquilar os gibeonitas. E muita gente morreu. Aí Deus, irmãos, para honrar o pacto, que Deus tremendo, Deus manda a seca na terra.
Davi, homem de Deus, sabe que a seca é produzida por alguma coisa. Ora a Deus, Deus revela. Aí ele vai consultar os gibeonitas. Que quereis que eu vos faça? Ele diz, nós não queremos prata, não queremos ouro, nós só queremos, irmãos, que se faça justiça com a casa de Saul. E que vocês querem? Nós queremos 7 filhos de Saul. Aleluia. Para ser enforcado. E Davi dá. E esse Mefibosete e Armone, esse Mefibosete não é o filho de Jonathan, porque ele tem um pacto com Jonathan. E 2 filhos de Rispa, concubina de Saul, filha de Aiá, Armone e Mefibosete. Enforcaram os 5 filhos e mais 2 de Rispa. E Rispa, que mulher virtuosa, irmãos. Rispa pegou os 2 corpos dos filhos, mandou tirar, forrou um pano na penha e deitou os 2 corpos dos filhos ali. Por que ela faz isso? Porque lá em Deuteronômio capítulo 28, havia uma maldição. Deus disse, quando vocês me desobedecerem, os animais do campo comerão os vossos cadáveres. E ela sabe que não foi por ela, foi pelo erro de Saul. O que é que essa mulher faz? Isso, pastor Ermengado, parece uma coisa surreal. Ela coloca os 2 meninos lá. Que mãe, irmãos? Mãe é mãe, irmãos. Mãe, irmãos, até o filho morto é filho, irmãos. A mãe é tremendo. Glorificado seja Deus pelas mães nesta noite. As mães são mais sensíveis. As mães são tão cautelosas e amadas por Deus, que Deus disse, pode uma mãe abandonar o filho que amamenta? No entanto, se ela abandonar, eu, o Senhor, não vos abandonarei. Glórias a Jesus. Que nesta noite, louvado seja Deus pela tua família. Eu quero orar a Deus, interceder a Deus pelas famílias que aqui estão. Que Deus guarde seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Que Deus guarde a tua entrada e a tua saída. Que Deus guarde os teus passos. Que Deus guarde a sua mente. Nesta noite, todo mal que se levante contra a nossa família caia por terra. E que o nome daquele que vive e reina seja glorificado em nossa vida. Eu declaro, eu profetizo nesta noite bênção em 2026 para a tua família, prosperidade, concurso, porta aberta, que Deus faça proeza no meio da sua igreja. Glórias a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É seca a morte e a lamento. E esta mulher prudente, esta mulher amorosa, esta mulher que amava a sua descendência. Eu estou preocupado com as famílias, irmãos, principalmente da igreja. Porque há coisas que fogem à nossa administração. Fogem, irmãos. É muito bom quando se tem uma família equilibrada, quando os filhos estudam, passam no concurso, ganham bem, mas nem todo mundo, irmãos, tem essas oportunidades. São diferenças de classe, são diferenças econômicas, de estrutura, e nós não podemos bater no peito e dizer, a minha família é tranquila, quem quiser. Não, irmãos, isso faz parte da nossa ética cristã, de ver pais e mães que estão conduídos por filhos, filhas, que não estão mais nos caminhos do Senhor. Isso me machuca. Por quê? Porque a nossa ética cristã manda que nós nos coloquemos no lugar do outro, e é como se fosse a nossa própria família. E tem mães que oram, que pagam o preço, que choram, que lamentam, pedindo a Deus 1, 2, 3, 4, 5 anos, e parece que os céus estão de bronze. Mas eu quero ser profeta de Deus nesta noite. A tua família está guardada debaixo das mãos de Deus.
Deus tem cuidado de nossa e vai cuidar, porque o nosso Deus é poderoso. Ninguém pode ir de encontro à promessa de Deus em nossa vida. Se Deus prometeu, há de chegar o tempo certo. Você que me ouve pela internet nesta noite, eu estou sendo profeta de Deus. Aguarde surpresa de Deus na tua vida. O Deus que resgata, o Deus que chama, o Deus que pode, é o Deus que fala e brada nesta noite no meio da igreja. Glórias a Jesus. Oh, Jesus! E esta mulher pega os 2 filhos, coloca em um pano, e a Bíblia diz que ela está guardando os seus filhos das aves pela manhã e dos animais à noite. Agora, imagine a cena, irmãos. 2 filhos que estão se consumindo ali. Pense no mau cheiro. Pense na situação caótica. E Rispa, ela pega um pano, irmãos. E quando as aves de rapina vêm, Rispa enxota aquelas aves. Porque ela sabe que os seus filhos não são malditos. Eles morreram, mas Deus é grande. E ela enxota de manhã as aves, e à noite as feras vinham, o chacal, o lobo, e ela enxotava, porque ela amava aqueles meninos, e no coração dela, esses animais não vão comer a carne dos meus filhos. E eu quero ser profeta. Este mundo tenebroso de animais, de ave de rapina, não vai tirar a promessa de Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, há nesta noite uma presença de Deus dizendo: eu habito na tua tenda e eu vou guardar a tua descendência. Glórias a Jesus. E aqui a coisa tremenda é que essa mulher passou do começo da colheita da cevada na primavera e foi até o outono. Irmãos, são 6 meses, irmãos. E você me pergunta, como é que Rispa passou 6 meses, irmãos, enxotando as aves e os animais? A Bíblia diz que ela passou do começo da colheita da cevada até o cair das chuvas. E eu creio que ela disse: enquanto eu tiver força, essas aves e estes animais não tocam no cadáver dos meus filhos. Eu quero convidar nesta noite mulheres valorosas que acreditam, façam ficar pé na palavra. Não deixe que as aves e os animais deste mundo consumam a carne de seus filhos. Lute por eles e acredite que o rei vai se levantar e vai mandar a resposta necessária. Glórias a Jesus. E quem passava de longe via Rispa, de manhã com pano e de noite também, 6 meses nesta peleja. E eu te pergunto nesta noite, quantos meses, quantos anos você tem apresentado este negócio a Deus? Mas nesta noite, o Eterno, aquele que fala, aquele que se revela, aquele que está no meio da igreja, aquele que é Deus, aquele que é poderoso, Ele está dizendo no seu coração: continue enxotando, porque haverá um tempo de resposta de Deus. Enquanto o rei não se levantou para mandar enterrar seus filhos, Rispa não parou de guardá-lo de dia e de noite, de dia e de noite. Clame ao Senhor. Deus disse a Josué: medita na palavra de dia e de noite, porque eu serei contigo aonde quer que tu andares. Glórias a Jesus. Oh, glórias a Jesus. Davi, vendo a situação de Rispa, ele manda enterrar com muita honra os seus filhos.
Eu estou traçando uma analogia aqui, irmãos. Isso aqui é uma palavra terrível, mas uma palavra de promessa. De que muitas pessoas já perderam a esperança no dia da resposta. Mas a resposta virá, irmãos, não tardará. Eu preciso ler essa palavra e crer nesta palavra, que a qualquer momento, a qualquer hora, Deus se manifesta e responde a nossa oração. O controle está nas mãos de Deus. É Ele que controla a minha, a sua vida, a minha família e a tua família. Aleluia. Nós precisamos profetizar para a nossa família e dizer que nós somos a herança do eterno Deus, que Deus tem coisas preparadas para a nossa vida. Eu sou testemunha fiel. Deus é aquele que quebra o laço e corta a lança e coloca tudo no fogo e diz: eu sou Deus que peleja e que pode. Que nesse final de 2025 possamos entrar em 2026 acreditando e enxotando essas aves de rapina e os animais do campo e dizendo: não toca na minha vida, porque eu tenho uma promessa de Deus. Glórias a Jesus. Oh, glórias a Jesus. Versículo 11. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes-Gileade, os quais furtaram da rua de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disto, Deus se aplacou com a terra. Eu quero que você faça fincapé. Eu gosto dessa palavra, irmão. Fazer fincapé é fazer estacamento e crer naquilo que Deus está falando. Dentro da guarnição romana havia uma palavra que os guardas detestavam de ouvir. A palavra era pusilânime. Pusilânime é covarde. É a pessoa que acredita e na hora do vamos ver, ela volta para trás. Mas é uma palavra de Deus para nós nessa noite. Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Que nesta noite Deus nos dê uma injeção de adrenalina do céu, irmãos. Para nós rompermos o ano, já começando agora, com vigor, com intrepidez. Se nós nos mostrarmos fraco no dia da angústia, o que é angústia? Tudo que a palavra angústia, ela tem a sua etimologia daquilo que aperta, que estrangula. Toda angústia é um estrangulamento nosso. É aquilo que tira nossas forças. Quando eu era pequeno, mais jovem, nós brincávamos e quando pegava no pescoço do outro, irmão, tinha gente que desmaiava, porque apertou aqui, falta o fôlego, fraqueza na perna, a pessoa desmaia. Não deixa a angústia, irmão, tirar seu fôlego não, viu? Que nesta noite, aquele que tem força,
Ele vai tirar esta angústia do teu coração. E você não pode ser pusilânime. Você foi chamado, alistado para a guerra. Eu preciso crer não somente naquilo que é visível. Eu tenho que crer naquilo que eu não veja, mas eu tenho certeza que Deus vai operar. Isto é fé. E a Bíblia diz que o laço do justo é caminhar pela fé. Não existe, ou seja, não estamos vendo, mas nós cremos que um dia Deus vai descortinar e vai mostrar o que está por trás da cortina, irmãos. E eu tenho certeza absoluta, irrestritamente, nesta noite, que Deus tem coisas preparadas para a Assembleia de Deus, no estado de Alagoas, em 2026, que nós vamos tener os ouvidos e pasmar com o que Deus vai fazer em nossa vida. Salvação, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, manifestação. E eu creio que haverá cultos que nós vamos virar à noite, dizendo: Ele é grande, poderoso, fiel, Ele pode, Ele tem e Ele faz. Glórias a Jesus. Quem acredita nisso diz amém.